Olá, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Sala de Espera. Hoje eu vou conversar com o Dr. João Henrique Collin, médico de família e comunidade e presidente da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade. Tudo bem, Dr. João? Prazer te receber. Querido, Covid. Vamos falar sobre Covid? Passou a Covid? Não passou? Tá voltando? E aí, doutor, o que tu me diz? Como é que tá essa situação da Covid? Vamos fazer ali uma retrospectiva, como é que foi essa situação? Porque nós já estamos em 3 anos, né, doutor? Já vamos para o 3º ano de pandemia. É claro que cada momento com seus desafios. Se a gente for fazer uma retrospectiva, então, lembrando lá dos primeiros meses de 2020, a gente vai passar por aquela fase do terror de todo mundo, com medo de se contaminar em função do que a gente via acontecendo fora do Brasil, inicialmente na Europa, das pessoas não tendo assistência pelas emergências e UTIs lotadas, não conseguindo assistência. A gente acabou vivenciando isso mais adiante, né? Já ali, acho que era março, abril de 2020. Então, esse primeiro momento do contato com o vírus que a gente não tinha nenhuma defesa, nenhuma preparação, e que se transformou em uma epidemia de casos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, a infecção por um vírus dá um quadro gripal, mas que evolui com uma inflamação tamanha, com uma complicação pulmonar que leva à necessidade do respirador, do oxigênio e toda aquela série de complicações que a gente viu. Então, o primeiro grande impacto da Covid foi a falta de assistência por sobrecarga do nosso sistema de saúde. E aí veio toda aquela estratégia de tentar reduzir o ritmo de contaminação. Porque a gente sabia que em algum momento, provavelmente todo mundo ia acabar tendo contato. Mas se a gente pudesse adiar essa contaminação coletiva para um momento em que isso fosse aos poucos e os serviços conseguissem dar conta de se organizar e atender, a gente reduziria as perdas, as mortes. Se a gente conseguisse adiar mais ainda até o ponto de desenvolver a vacina, que infelizmente foi chegar 1 ano depois, a gente conseguiria ter menos quadros graves. Mas a gente teve outras epidemias relacionadas, né? Ou outras complicações, outras ondas de morte e mortalidade. Com as emergências lotadas por Covid, os outros quadros graves muitas vezes também ficaram desassistidos. Então, pessoas, até pelo medo de ir para o hospital, com uma dor no peito, podendo estar infartando, não ia porque não queria pegar Covid. Quando ia, por vezes já era bastante tarde, né? Então, a gente teve as perdas pelo atraso no tratamento de condições graves. Mais adiante, a gente foi ver a grande procura do sistema pelas complicações crônicas da Covid. Aquela síndrome de fadiga, aquele problema de memória, aquela dificuldade respiratória que demorava demais a melhorar. Mais adiante, a gente foi ter as complicações das doenças crônicas que ficaram esses 2 anos sem atendimento. Então, a hipertensão e o diabetes, que não estavam sendo monitorados e saíram do eixo, levando a complicações. E uma outra onda, igualmente muito sofrida, que é relacionada à repercussão mental disso. Ficar 2 anos isolado, sem poder ter atividades sociais, sem poder exercer o seu trabalho muitas vezes, e sem contar com toda a complicação financeira que isso trouxe, então isso é um sofrimento. Né? Poderíamos chamar de um caos sanitário? Sim, foi um pandemônio, a pandemia, né? Foi uma situação, quer dizer, aí entra a pergunta inicial, ainda está sendo? Né? Então a gente está vivendo hoje um outro momento. A partir da adesão à população às vacinas, aos reforços e também as modificações que o vírus foi sofrendo, a gente hoje, quando entra em contato com uma nova variante da Covid, já não é mais um primeiro contato. A gente já teve ou uma infecção anterior, que já desenvolveu um pouco o nosso sistema imune, ou já tem a proteção da vacina, que se mostrou fundamental para reduzir esses quadros mais graves. Então, até hoje a gente vê estudos retrospectivos mostrando que quem completou as 4 doses, quem fez os reforços, tem menos complicações graves. Não é que a pessoa não pega, porque já acaba pegando, mas ela não vai estar no hospital, ela não vai para uma UTI, ela não vai ter um desfecho fatal. Né? Então aí a importância de não deixar de completar a vacina. Porque o que a gente vê, isso é da nossa cultura, né? À medida que os problemas parecem que vão diminuindo a intensidade, a gente dá uma relaxada.
e aí acaba esquecendo de fazer o seu reforço e também acaba também mudando o comportamento quando vem uma nova onda. A gente está vivendo agora uma nova onda, né? Desde dezembro começou a aumentar bastante o número de casos e as pessoas esqueceram que quando estão contaminadas tem que fazer o isolamento, que tem que manter a máscara, isso está como um sintoma, e esquecem que não adianta fazer só o autoteste e descobrir que está com Covid. Mesmo que eu não estou com sintomas muito graves, eu tenho que cuidar para não transmitir para uma pessoa que tem, pela sua vulnerabilidade, a chance de ela ter uma complicação grave. Então, esses princípios, esses cuidados de não ir trabalhar gripado, avisar que está gripado, procurar o seu médico para garantir o afastamento necessário e entender que eu não estou prestando um desserviço faltando ao trabalho. Pelo contrário, o que a gente chama de presenteísmo, que a gente tem o absenteísmo, que é faltar levando a dificuldades para os colegas de trabalho. Sim. O presenteísmo é quando a gente vai trabalhar doente, trabalha mal e ainda acaba disseminando a doença. A gente tem que ter muito cuidado Sim. com essa. Não conhecia esse termo. A gente não via ele muito na nossa cultura aqui no Brasil, mas a gente até via, às vezes, em filmes ou em relatos, que as pessoas, quando iam trabalhar gripadas, eram xingadas. O que você está fazendo aqui gripado? Vai passar para todo mundo. Aqui, se tu não vai trabalhar, tu é xingado. Como assim? Está gripado? É só uma gripe, deixa trabalhar. Então, a gente tem que mudar um pouco essa cultura, entendendo que, às vezes, poder trabalhar de casa, que é uma outra possibilidade, ou ir usando a máscara, evitando lugares fechados, ou mesmo naqueles momentos em que a gente está transmitindo, não ir, pode ser melhor, né? É uma questão de criar essa cultura de saber que faz parte da nossa vida a gente adoecer e não poder estar lá no ambiente de trabalho. E para isso, educação, né? Educação para a saúde, né? Porque na realidade, o que acontece? Tratamento, ok, tudo bem, mas o melhor sempre é prevenir, né, doutor? Sim. E como essas são situações que agora cada vez se transformam mais num fenômeno muito parecido com a gripe, que a gente sabe que todo inverno a gente vai ter mais casos, que todo ano vai ter uma nova vacina, é muito provável que a Covid vá nesse sentido. Que a gente tem que também manter essa cultura de se vacinar todo ano, essa cultura de higienizar as mãos, a etiqueta da tosse, a gente sempre fala, né, se eu vou tossir ou espirrar, eu protejo de preferência com a parte interna do braço, não com a mão. Porque com a mão depois eu vou cumprimentar, eu vou pegar na maçaneta, mas então eu vou tossir, estou de máscara mesmo assim, faço isso para não disseminar o vírus no ambiente. Mesma coisa espirrar, né? Antigamente sim. A gente Sim. não via isso, né? Sim. Poucas pessoas eram educadas para espirrar usando o braço. Sim. Então hoje já é como cigarro, né? Mais ou menos como cigarro, que não é o nosso assunto de hoje. Mas antigamente as pessoas não se importavam que outros estivessem no local e alguns fumando, né? Hoje em dia não, já fica de mau tom a pessoa espirrar e não colocar a mão no braço para Mas certamente falar de questões respiratórias acaba sempre remetendo ao cigarro e a gente não deve deixar de lembrar que é sempre uma oportunidade de pensar em buscar ajuda para parar. Um fenômeno interessante que a gente viu com a Covid foi de muitos diagnósticos de doenças pulmonares em função da necessidade de fazer um raio-x ou uma tomografia que passavam batidos. E aí os pacientes que são tabagistas, as pessoas que têm esse hábito, realmente a gente viu muitos diagnósticos tristes de câncer ou mesmo de tuberculose, que é mais comum em quem é fumante, em função da Covid, né? Então, o diagnóstico ocasional, a pessoa fez o exame por uma coisa, descobriu outra, isso faz parte. Mas realmente essa cultura de entender o cigarro como algo negativo e que eu não posso desrespeitar o outro, por isso a proibição de fumar em ambientes fechados, isso também é importante. Né? É verdade. Com relação às sequelas de Covid, algo, porque a gente sabe que questões de memória têm ocorrido, né? Tu destacaria alguma coisa mais significativa em relação à sequela? Sim, acho que a principal sequela que a gente tem observado é a fadiga, né? Aquela síndrome de cansaço prolongado, em que a pessoa não entende como é que ela não consegue retomar o seu funcionamento usual. Então, o que a gente recomenda nesse sentido? Bom, é natural que mesmo passado aqueles sintomas agudos, os sintomas de 1 a 2 semanas, a tosse às vezes pode durar até 3 semanas, isso é comum. A pessoa não está mais transmitindo, mas pela irritação da via aérea, ela segue ainda tossindo. Mas a gente considera que um período de até 3 meses é esperado de recuperação, que é uma recuperação lenta. Mas se a gente puder começar de início já a retomar a atividade física, a fazer a sua reavaliação para entender se aquilo está dentro do esperado ou está exagerado, a gente vai conseguir evitar que isso se transforme num quadro mais crônico. A gente vai ter também as pessoas que perderam o olfato, e aí existe a reabilitação do olfato,
que é uma coisa que a gente até pode ensinar rapidamente, a pessoa pegar 4 frascos ou 5, botar substâncias com odor muito característico, café, hortelã, raspa de limão, e ficar ali sentindo aquele cheiro e se concentrando nele para reeducar o cérebro. Então isso também é uma coisa que a gente fez bastante, ainda faz. E as questões de memória que a gente ainda provavelmente vai entender que processo é esse, né? Porque a gente sabe que a tendência é melhorar, mas tem pacientes que ficam um período mais longo. Demora um pouco mais, né, doutor? Com relação a medicações, existe alguma coisa nova de medicação para paciente que já esteja com Covid neste momento? Ou continua o mesmo protocolo? Então, esse foi um motivo de muita polêmica ao longo de toda a pandemia, né? O que a gente sabe hoje, que é bem comprovado, é nos pacientes que chegam a precisar de oxigênio, hospitalizar, o corticoide, né? Então a dexametasona, a prednisona, que são medicamentos, mas daí vão ser prescritos porque esse paciente vai ser atendido provavelmente já no ambiente hospitalar ou pelo seu médico que vai indicar. A gente não recomenda tomar por conta essas medicações porque elas têm uma série de parefeitos. Mas felizmente, mais recentemente, se descobriu que alguns antivirais que foram desenvolvidos para pacientes com quadros leves, que sempre foi a polêmica isso. E no quadro leve, o que eu faço? Então, pacientes com quadros leves, hoje a gente tem medicações que ainda provavelmente vai levar um tempo para elas serem acessíveis, a um preço acessível, mas que já se mostraram eficazes para diminuir a hospitalização e complicações graves, né? Então são medicações que o médico de cada pessoa vai recomendar, vai orientar, mas que já estão disponíveis, esses antivirais. Hoje a gente tem uma marca que entrou aqui no mercado brasileiro, o Paxlovid, que já está disponível no SUS e já foi autorizado a venda em farmácias, mas não está ainda muito acessível. Mas o ideal seria iniciar ele até o 5º dia, ali pelo 3º dia. A gente recomenda já começar a medicação quando se tiver mais acesso. Ah, que interessante. Coisa boa, né? Enfim, a medicina, a ciência avançou muito rapidamente, né, doutor? E acho que ainda resta a gente reforçar que, mais importante talvez que as medicações, a gente acaba sempre tendo aquela expectativa de ter a medicação que vai nos tirar das complicações. Mas mais importante entra ainda na questão da educação em saúde, que é reconhecer os sinais de alerta. Então, quais são os sinais que eu tenho que buscar um atendimento, que eu não posso ficar em casa? Quais são os sinais, doutor? Quais são eles, então? Então, febre alta persistente. Se a pessoa está tendo lá 38 para cima e aquela febre não baixa, está durando mais que 3 dias, procure atendimento. Falta de ar. Não é normal a pessoa estar parada e estar com fôlego curto. É claro que durante uma gripe, uma Covid, a gente vai ter dificuldade para fazer um esforço maior. Mas eu estou parado, estou ofegante, estou tendo que fazer esforço. Ou no caso de crianças, que também podem ter, tá com aquele movimento de muito esforço, é sinal de alerta. Uma palavra que entrou no nosso vocabulário foi o oxímetro, que ninguém antes conhecia, agora a gente já ouviu falar mais. É aquele aparelhinho que mede a oxigenação do dedo. Então, se a oxigenação do dedo está abaixo de 95%, é sinal de que está muito baixo. Se está abaixo de 92%, dá para emergência. Então, esses são alguns sinais de alerta que a gente recomenda. E, claro, bom senso. Estou piorando a cada dia, estou me sentindo muito mal consigo ficar de pé, não consigo me hidratar, vai para emergência. Claro, com certeza. E aí entra, então, a tua especialidade como médico de família para prestar esse socorro, porque, ao meu ver, é realmente uma das grandes complicações da Covid é o fato de as famílias inteiras serem abatidas no mesmo tempo, né? Sim, então, um não consegue nem cuidar do outro e a questão da contaminação que complica bastante, né, doutor? E como a maior parte dos casos não precisa de emergência, também é nosso papel tentar resolver isso evitando a superlotação da emergência, né? Então, se a gente entende que eu não tenho nenhum sinal de alerta, que eu só não devo, comecei a me sentir gripado, não vou trabalhar. Mesmo que eu não tenha conseguido consulta para hoje, eu aviso, olha, estou gripado, com suspeita de Covid, eu vou conseguir consulta para amanhã, mas eu estou bem, não preciso de emergência. A gente fica em casa, vai tomando o que a gente costuma tomar, um antitérmico, um analgésico, se hidrata bastante. O mel, que a gente sempre lembra, porque nos estudos que comparam vários xaropes para tosse, o mel, uma colher de mel por dia foi o que o mel funcionou. É mesmo? Então, realmente, a gente sempre lembra uma colher de mel por dia. E aí, se não está evoluindo bem, aí sim a gente vai acabar tendo que ir para um atendimento presencial. Mas aí, muitas vezes, usando a própria telemedicina, a gente consegue monitorar o paciente e ele fazer todo aquele ciclo da doença em casa, sem precisar se deslocar. Tá certo. Ajudando a família em como cuidar dos familiares
e a gente vai superar. Como a gente sempre diz, né, tudo passa, essa epidemia vai passar também. Vou te pedir então para a gente encerrar esse nosso bate-papo gostoso aqui, que você, que eu sei que é uma pessoa que se preocupa muito com o ser humano, né? Deixa uma palavra aí para o nosso espectador aí a respeito dessa confusão que nós passamos, que se chama Covid-19. Então, vou te pedir para tu. Foram tempos muito difíceis temos ainda alguns receios, né? E a gente percebe como a Covid impactou na nossa vida de uma forma que parecia até um filme de ficção científica, né? Se nos falassem lá em novembro, outubro de 2019, o que a gente ia passar, a gente ia dizer que não era teatro. Mas essa repercussão toda afetou muito mais do que só a nossa saúde física, a nossa saúde mental. O isolamento obrigatório, a dificuldade que foi se sustentar muitas vezes, ou ver os familiares difíceis, o luto, né? Quantas famílias perderam os seus familiares? Então a gente percebe que muito além até dos serviços de saúde, a sociedade se acolher, todos os recursos que a gente tiver, vem muito bem nessa hora, né? A gente comentava sobre as associações de bairro, os espaços de religiosidade, espiritualidade, os vizinhos, todo mundo se apoiou quando um não podia ir para o mercado porque estava isolado pela Covid, poder ajudar a fazer as compras para o outro. Isso também nos fortalece do ponto de vista humano, né? Então que a gente possa lembrar desses bons exemplos, se encher de coragem, porque isso está passando e a vida segue. Que bom! Doutor João, muito obrigada pela tua contribuição valiosa e já está convidado para uma próxima ocasião aqui com o nosso Sala de Espera. Um abraço para sua família e um abraço para você que ficou conosco até agora. E lembra, aciona o sininho e se inscreve no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Um beijo e até a próxima!